texto-chave desta noite, ele se encontra no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, no capítulo 24. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Mateus, capítulo 24. Já adianto também para os irmãos que é um texto muito conhecido de todos, né? Com certeza as palavras de Jesus, elas nos trazem uma grande recordação, né? Mas também queria dizer para os irmãos que, apesar de ser um texto muito conhecido dos irmãos, muito conhecido entre nós, né? É comum que a gente venha à casa de Deus, que a gente se depare com mensagens que muitas das vezes a gente já ouviu, né? Mas Jesus também disse que se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, nós seríamos capazes de mover montanhas. E isso nos prova o quanto a nossa fé é minúscula, o quanto a nossa fé é diminuta, ela é pequena, né? Mas a palavra de Deus também nos diz que a fé vem do ouvir da palavra de Deus. Então, muitas das vezes, apesar de ouvirmos mensagens, né, em textos, trabalharmos com textos que nós já conhecemos, é um sinal de Deus, que Ele quer um propósito na sua vida, né? Ele quer te mostrar que Ele está conduzindo a sua história e que possamos sair desta noite aqui da igreja ainda mais pertinho de Jesus. Amém? Amém. Então, Mateus capítulo 24, abram suas Bíblias, por favor, no versículo 36. Mateus 24, capítulo 36. Capítulo 24, versículo 36, perdão. Estou lendo aqui a nova Almeida atualizada, né? Mateus 24, amém? Com misericórdia, amém? Então, vamos curvar nossas frontes com uma palavra de oração para que o Espírito Santo possa estar presente de uma maneira ainda mais especial aqui nessa noite. Oremos. Santo Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, pelo fôlego de vida, pela saúde, pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa, pela liberdade religiosa, por podermos ainda estar aqui livremente te adorando em espírito e em verdade. Te pedimos, Senhor, de uma maneira especial, que o Espírito Santo se faça presente de forma abundante nesta noite, para que Ele possa falar aos nossos corações, para que Ele preencha as lacunas dos nossos corações e para que possamos entender a mensagem que o Senhor tem revelada para nós e que possamos sair daqui confiantes no Teu poder, na Tua misericórdia e nos planos que o Senhor traçou para nós. Amém. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, o que diz aí em Mateus 24, 36? Na minha versão diz assim: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe. Vou ler de novo. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Porque assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Amém. Parênteses importante aqui. O texto ele deixa bem claro: o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho. A época, Jesus então encarnado. E parece que hoje em dia tem pessoas que querem ser maior do que os anjos dos céus, né? E isso aqui é importante, porque todas as vezes em que tentativas humanas foram realizadas no intuito de marcar datas para a volta de Jesus, foram tentativas completamente frustradas. E, sendo bem sincero, eu gostaria aqui de saber uma data para passar aqui para os irmãos. Eu gostaria de poder dizer, na data tal, Jesus vai voltar. Mas não foi isso que Jesus nos disse. Não foi essa a promessa que Ele nos fez. Porque, a bem da verdade, o desejo de Jesus é que nós pudéssemos estar preparados a todo instante, para que a gente estivesse preparado, como se o próprio Jesus fosse voltar hoje. E é por isso que Ele nos trouxe essa mensagem, para que a gente pudesse estar ainda mais preparado para o breve e glorioso retorno de Jesus. Amém? Amém. Então, o que a gente pode aprender disso tudo? Algumas lições nós podemos tirar aqui nessa noite, né? Jesus disse: como nos dias de Noé, assim também seria a vinda dele. A volta gloriosa de Jesus seria algo muito similar aos dias de Noé. Então a gente pode extrair algumas coisas desse texto. Primeiro é que Jesus deixa bem claro que
O relato da história de Noé foi algo verídico, foi algo que de fato aconteceu. E a outra ensinamento que nós podemos extrair desse texto que nós acabamos de ler é que o que nós estamos presenciando no mundo nos dias de hoje, né, era algo muito semelhante aos dias de Noé. E muitos foram pegos desavisados. Então, nosso objetivo nessa noite é entender um pouco mais sobre esta mensagem tão preciosa, tão valiosa, que foi proferida há mais de 2000 anos, mas que é tão atual e tão única, singela para os nossos dias. Então, vamos entender um pouco mais. Por que Jesus está fazendo isso? Por que Jesus ele vem e traz essa fala para os seus discípulos? Por que ele fala ali sobre os dias de Noé? Qual é o intuito de Jesus? Se você olhar o versículo 1 de Mateus 24, que a gente acabou de ler, vá para o versículo 1 de Mateus 24. Então, Jesus ele está fazendo um comentário a respeito, até então, a princípio, sobre o templo. Leia aí, Mateus 24, versículo 1. Acompanhe comigo. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar a construção do templo. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E isso aqui é muito importante. Por quê? Porque naquela época, nos tempos de Jesus, o povo judeu, a nação de Israel, eles colocavam uma importância muito grande no templo. O templo era o motivo de maior orgulho para aquela nação. Então, quando as pessoas chegavam naquele lugar, eles exibiam com muito orgulho aquele templo. Era algo que trazia muito orgulho para eles. E Jesus, ele agora está falando que aquele templo não vai ficar pedra sobre pedra. Mas vamos entender um pouco mais. Por que o templo era um motivo de muito orgulho para aquelas pessoas? Pode passar aí, por gentileza. Você pode ter pelo menos dois motivos. Pode passar. Pode passar. Você pode ter pelo menos dois motivos aqui. Por que o templo era importante? Primeiro, porque era um local de adoração e sacrifício. Então, todas as liturgias do povo de Israel, todos os sacrifícios, todas as festividades, todas as solenidades, todos os rituais da antiga aliança, os rituais de sacrifício, todos eles perpassavam o templo. Era inevitável. Então, esse era um dos motivos porque o templo para eles era um motivo de muito orgulho, de muita alegria. E o segundo, e não menos importante, é porque vocês lembram que por muito tempo esteve dentro do templo a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, ali no propiciatório, era onde repousava a Shekinah. E a Shekinah representava o brilho da glória de Deus. Aquela Shekinah era um indicativo muito forte da presença de Deus. Então, para os judeus, para o povo de Jesus, os israelitas que viviam até então, por esses dois motivos, o templo era o maior orgulho deles. Se eles tivessem algo para se orgulhar, era daquele templo. E aí Jesus pergunta para eles: vocês estão se orgulhando desse templo? Vocês estão felizes com esse templo? Estamos sim, Jesus. Esse templo é muito lindo, é um motivo de muito orgulho para a gente. E aí Jesus vem e diz: pois é, mas não vai ficar pedra sobre pedra. E aí Jesus dá um banho de água fria nos discípulos. Por quê? Porque eles ficaram desesperados. O maior motivo de orgulho para eles ia ser destruído. E aí eles começam a se perguntar, ficar desesperados, e eles a ponto deles se questionarem e falarem: bom, se não vai ficar pedra sobre pedra nesse templo, então vai acabar o mundo. E aí eles fazem uma pergunta importante para Jesus. Continue aí acompanhando Mateus 24, desta vez no versículo 3. Qual é a pergunta que eles fizeram para Jesus? Diz assim: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e em particular lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Então, nesse momento, os discípulos indagam Jesus e eles perguntam: quando é que vai acontecer a destruição do templo? Mas eles não param por aí. Mas o que a gente também quer saber, Jesus, quais são os sinais da tua vinda? Quais são os sinais do fim dos tempos? Os discípulos então ficaram preocupados. Se o maior motivo de orgulho deles, para eles, que era o templo, ia ser destruído, o mundo vai acabar. E agora eles demonstram essa preocupação e eles perguntam para Jesus: já que o Senhor disse que não vai ficar pedra sobre pedra, quando é que vão acontecer essas coisas? E aí Jesus então responde aos seus discípulos nesse capítulo 24 de Mateus, onde é conhecido, intitulado como Sermão Profético de Jesus, e Jesus responde no versículo 4. Continue aí com a Bíblia de vocês, por gentileza. E diz assim, o versículo que todos já conhecem, podemos começar do versículo 5, que diz assim: porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim,
porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Então Jesus ele diz para os discípulos: fiquem atentos, vai ter guerra, vai ter rumor de guerra, vai ter catástrofe, vai ter epidemia, né? Vai ter tudo isso, vai ter, o amor está se esfriando, né? As pessoas estão cada vez mais indignadas umas com as outras, o amor está diminuindo, né? Cada vez é mais briga, mais conflito, mais desentendimentos. E Jesus começa a trazer essa mensagem para os discípulos, né? E ao ler esses versículos, as pessoas precisavam entender que a tendência é que as coisas ficassem cada vez mais complicadas, né? E acho que a gente tem visto muito disso nos nossos dias. Basta olhar um pouco o noticiário, as manchetes de jornais, qualquer coisa para a gente olhar, a gente está vendo de forma bem vívida tudo aquilo que Jesus falou há 2000 anos atrás, né? E aqui, né, vou fazer uma pergunta aqui para os irmãos. Vamos ser bem sinceros aqui, entre nós. Vocês têm sentido confiança nesse mundo? Vocês têm sentido algum tipo de confiança em tudo aquilo que a gente tem vivenciado, as coisas que a gente tem enfrentado, as coisas que a gente vivencia e se depara, né? Seja lendo um jornal, seja ouvindo relatos de pessoas? Vocês têm sentido algum tipo de esperança nesse mundo? Vocês têm sentido algum tipo de segurança nesse mundo? Não. Acho que a resposta aqui é unânime, né? Porque a impressão que a gente tem é que um certo dia a gente vai acordar, né, e se deparar com algo muito grave. Como alguns tempos atrás a gente acordou e num belo dia, né, a gente teve a notícia que houve o quê? Pandemia. Né? Pandemia de coronavírus. Simplesmente, em determinado dia, a gente se deparou com essa notícia e muitos ficaram assustados. Né? Mas a grande realidade é que nós não temos mais segurança nenhuma neste mundo. Né? Nós não temos. E agora, né, tendo em vista os sinais que Jesus disse para os discípulos, que estão cada vez mais vívidos, mais na nossa realidade, cada dia que a gente está se deparando, cada dia que a gente acorda, parece que esses sinais, as palavras de Jesus, elas ecoam nos nossos ouvidos, né, como se fosse algo que ele está falando agora, né, apesar de ter sido há muito tempo. Parece que cada dia os sinais estão mais intensos, não é isso? Mas assim, o que são sinais? Jesus ele falou, esses sinais antecederiam a vinda dele, o retorno glorioso dele a esta terra. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês: o que são sinais? Alguém saberia me dizer? Pode passar, por gentileza. O que essa imagem representa aí? Quebra-mola. Mas isso é o quê? Um sinal. Um sinal, né? Perfeito. Isso é uma placa de trânsito, é um sinal, né? E o que esse sinal indica aí para a gente? Diminuir. O que isso indica? Lombada. Lombada, né? Para uns lombada, para outros quebra-mola. Mas isso é um sinal de trânsito e isso indica que a uma certa distância haverá o quê? Uma lombada, como quebra-mola. Né? Mas, então, a gente entende que esse sinal ele tem a função de nos avisar, de nos orientar, de trazer um alerta para a gente. Mas só essa placa, só esse sinal de trânsito, né? Só essa marca visual aí, só isso é suficiente? Vocês acham que só isso é suficiente? Não. Isso tem a função de nos orientar. Mas isso agora traz uma mensagem para mim, um alerta para mim, de que eu preciso tomar umas providências. Então, se eu estou dirigindo, eu preciso reduzir a velocidade, eu preciso olhar ao redor, se está vindo um carro, se não está, né? Se tem alguém atravessando, né? Eu preciso tomar algumas atitudes. Então, essa placa ela me indica isso, né? Se tem uma lombada, possivelmente tem uma escola, é uma área residencial, né? Então, eu tenho que me atentar para tudo isso. Então, só a placa, só o sinal, por si só, ele não adianta de nada. Eu preciso tomar algumas atitudes. Eu preciso tomar algumas decisões. Né? Porque se eu olhar essa placa, se eu olhar esse sinal e eu não tomar nenhuma atitude, vai acontecer algo grave. Eu vou quebrar a mão, né? Vou destruir meu carro, tomar uma multa, né? Posso machucar alguém. Então, o sinal, por si só, ele é um vislumbre, ele é um aviso. Vai acontecer algo. Esteja preparado, reduza a velocidade, se prepare, esteja alerta. O sinal não é um fim em si mesmo. O sinal, ele tem o intuito de nos alertar, para que a gente possa tomar algumas atitudes. Então, quando a gente vê os sinais da vinda de Jesus, os sinais do retorno de Jesus, eles não são um fim em si mesmo, mas eles são um alerta, para que a gente possa ficar esperto, para que a gente possa se atentar para isso, para que a gente possa olhar para a nossa vida, fazer uma reflexão e tomar algumas atitudes de como nós devemos proceder. Né? E
como a gente viu, né? Isso é o mais importante de tudo. Só saber a informação não é suficiente. Eu preciso entender e tomar decisões. Está claro até aqui? Acho que isso. Sim. Né? Então, tanto é que Jesus, ao falar dos sinais da vida dele, para que os discípulos ficassem alertas, né, ele começa a contar algumas parábolas. Pode passar aí por gentileza? Né? E aí Jesus ele vem e conta a parábola da figueira de uma forma pedagógica e ilustrativa para que os discípulos entendessem que eles deveriam estar alertas e que todos aqueles que hoje em dia aguardam a vinda de Jesus necessitam se atentar para isso. E o que diz a parábola da figueira? Né? Lá em Mateus 24, diz assim: aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo, que está às portas. Então, Jesus diz: olhai a parábola da figueira, né, para que vocês estejam alertas. Da mesma forma que vocês entendem como é que funciona o mecanismo da figueira, né, da mesma forma serão os sinais da minha vida. Vocês precisam se preparar, vocês precisam estar alertas, vocês precisam tomar uma decisão, vocês precisam recalcular a rota de vocês. Né? E é por isso que Jesus ele traz esses ensinamentos. Da mesma forma que a lombada, o sinal da lombada que a gente viu, nos traz algumas decisões para que a gente reduza a velocidade, para que a gente tome algumas atitudes. Né? Esses sinais da vida de Jesus, eles precisam nos fazer refletir sobre algumas coisas, e principalmente como anda a nossa vida com o Senhor. Né? Então, em Lucas capítulo 17, que é o texto paralelo, pode passar aí, por gentileza. Trouxe aqui o texto paralelo daquele que a gente leu de Mateus capítulo 24, né? E é interessante porque ele fala um pouco sobre Noé, mas a partir de um certos versículos, né, Jesus ele acrescenta um outro personagem. Né? Vocês podem acompanhar aí na projeção que diz assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem, porque comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Então Jesus ele agora acrescenta um outro personagem que é Ló. Né? E ele diz, nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu, enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem for se manifestar. Então, Jesus agora, no texto paralelo do Evangelho de Lucas, ele acrescenta um personagem que é Ló. E deixa eu fazer uma pergunta aqui para os irmãos aqui de Paraná. Né? Tem alguma coisa errada em comprar, vender, casar, dar casamento? Né? Tem alguma coisa errada nessas coisas? E por que Jesus então faz um alerta para os discípulos? Né? E traz esse paralelo tanto com a história de Noé e com o relato da história de Ló em Sodoma e Gomorra? Né? Na verdade, não tem nada de errado nisso. Né? O que está errado é porque as pessoas faziam todas essas coisas, né, mas simplesmente não estavam nem aí para o que ia acontecer. A mensagem foi trazida. Noé teve que pregar. Haverá um dilúvio. Né? Vai cair chuva sobre a terra. Mas as pessoas faziam tudo isso, compravam, vendiam, bebiam, comiam, casavam, davam-se casamento, e elas não estavam nem aí. Viviam totalmente despreocupadas, como se absolutamente nada fosse acontecer. E é por isso que Jesus nos chama a atenção, né? Porque seria algo muito semelhante quando ele retornasse. As pessoas estarão vivendo as suas vidas normalmente, como se absolutamente nada fosse acontecer. Apesar de muitos conhecerem a mensagem, apesar de que o Evangelho está sendo pregado, apesar de Jesus ter nos incumbido de pregar o Evangelho, né, e que essa é uma condição para que ele volte, muitas pessoas, né, não vão estar nem aí, vão viver as suas vidas normalmente, fazendo tudo normalmente, como se absolutamente nada fosse acontecer. Então, isso é importante para a gente, né? Porque através dessa fala de Jesus, nós precisamos entender um pouco mais como eram esses dias de Noé. E é por isso que eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Gênesis, no capítulo 6. Já que Jesus ele nos chama a atenção que a sua vinda, a sua volta, será como nos dias de Noé, a gente precisa entender um pouco mais sobre a história de Noé, para que a gente tome algumas decisões na nossa vida, para que a gente possa sair desta noite aqui fortalecido e confiante nas promessas de Deus. Amém? Então, abra sua Bíblia, por gentileza, em Gênesis, capítulo 6, do versículo 5. É importante que a gente entenda profundamente o que Jesus queria dizer que a sua vinda seria nos dias de Noé, para que a gente entenda a realidade em que Noé se encontrava e para que a gente possa refletir um pouco mais sobre isso e analisar a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus.
E o que diz aí em Gênesis, capítulo 6, versículo 5? Diz assim: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do seu coração era continuamente mau. Então o Senhor se arrependeu. Na minha Bíblia diz assim: então o Senhor ficou triste por ter feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. E o Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam as aves dos céus, porque eu estou triste por tê-los feito. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Amém. São estas as gerações de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos. E termina dizendo que Noé andava com Deus. Amém. Preste bem atenção no que estava acontecendo. Eu não sei dizer para os irmãos exatamente quanto tempo se passou, quanto tempo transcorreu entre a criação e os tempos de Noé. Eu não sei disso. Mas uma coisa que eu sei, que a gente acabou de ler aqui, é que as pessoas foram se afastando cada vez mais de Deus. As pessoas foram se distanciando, foram vivendo as suas vidas, não queriam nada com Deus. A ponto de chegar, nisso que a gente acabou de ler, no relato bíblico, em que o homem estava tão distante de Deus, o ser humano era perverso, era cruel, a maldade tinha se multiplicado, a corrupção tinha se multiplicado, tudo de ruim que a gente possa imaginar havia se multiplicado na face da terra. As pessoas perderam a fé, as pessoas perderam o desejo de estar com Deus, as pessoas perderam a sua vida espiritual, a ponto de não precisar de Deus para nada, de não querer ter nenhum tipo de contato com Deus. Isso, e aqui diz que Deus precisou tomar uma decisão, e diz que Deus se arrependeu. E um parêntese importante aqui é que o arrependimento de Deus não é igual ao nosso arrependimento. O arrependimento do ser humano é o desejo de, se fosse resumir, de voltar no tempo e fazer tudo diferente. Então, se eu falei algo desagradável para alguém, gostaria de voltar no tempo e não ter falado isso, ter feito de uma forma diferente. Mas o arrependimento de Deus não é assim. O arrependimento de Deus, na verdade, é uma profunda compaixão e tristeza por tudo aquilo que ele havia criado de tão belo e que chegou até então no estado de corrupção total, de total depravação, um momento de afastamento completo de Deus. E esse foi o arrependimento de Deus. E ele agiu, porque se ele não fizesse, não estaria mais ninguém sobre a terra, de tanto que a maldade havia sido multiplicada, a ponto do relato bíblico, da gente entender que só havia uma família que ainda temia a Deus na face da terra. Na verdade, eu não sei nem se era uma família, porque o que a gente leu aqui em Gênesis 6 diz que Noé andava com Deus. Não diz nem que a família dele andava com Deus, mas que Noé era temente a Deus, que Noé achou graça perante Deus, e que Noé foi encontrado como um homem justo diante de Deus. Então, a gente vê que a humanidade chegou nesse nível de perversidade, a humanidade chegou num ponto que não havia mais retorno, e aí Deus agora ele fala com Noé, já que Noé era o único que ainda temia Deus na face da terra. E o que ele fala com Noé? Bom, nós conhecemos a história bíblica muito bem. Noé passou muitos anos pregando, por muito tempo pregando a mensagem, haveria um dilúvio sobre a terra, e as pessoas não deram muita credibilidade, nós sabemos muito bem. Você pode passar o slide aí, por gentileza? Então, a pregação de Noé, que é algo muito conhecido dos irmãos, ela nos traz alguns pontos de reflexão nessa noite. Está dando para acompanhar bem aí na projeção? Para mim não está dando para ver muito bem. Está dando para ler aí? Tá? Perfeito. Então, a primeira reflexão que a gente tem aqui, que aprender sobre Noé, é que as pessoas daquele tempo não acreditaram na revelação de Deus. Essa é a primeira reflexão. E, de fato, poderia parecer um pouco absurdo aquilo que Noé havia pregado, poderia parecer um pouco estranho para eles, porque, segundo o relato bíblico, se a gente for para o livro de Gênesis, não caía chuva sobre a terra naquela época. O que eles estavam acostumados até então era uma espécie de orvalho, uma brisa que caía, mas chuva era algo completamente inusitado para aquele povo. Então, quando Noé começa a pregar, as pessoas simplesmente não acreditam. Mesmo tendo sido uma revelação de Deus que veio através de Noé, as pessoas não deram valor para aquilo que Noé falava. Na verdade, o relato bíblico ele vai além, porque ele diz que, além de não acreditarem no que Noé falava, as pessoas zombavam de Noé, as pessoas ridicularizavam Noé. Então, as pessoas simplesmente não acreditaram. E, segunda reflexão, pode passar aí? Perfeito.
A segunda reflexão é que as pessoas muitas vezes permitiam que a sua individualidade se diluísse no coletivo. Como assim, René? Ficou um pouco confuso. O que significa isso? As pessoas se permitiam que a sua individualidade se diluísse no coletivo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para os irmãos. Quantas pessoas entraram na arca mesmo? Que eu esqueci. Quantas pessoas que entraram na arca de Noé? Quantos eram? 8, né? 8. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as 3 esposas deles, as 3 noras de Noé. 8 pessoas de toda aquela população, de toda aquela multidão de pessoas, só 8 entraram na arca. Mas eu pergunto para vocês, só 8 creram na mensagem de Deus? Só 8? Só 8 que acreditaram no que Noé falou? Vocês acham que só 8 acreditaram? Vocês acham que só 8 creram na mensagem que Noé trazia naquela época? Vocês acham? O que é que vocês acham? Só 8 acreditaram em Noé? Tirando o próprio Noé, só 7 acreditaram em Noé? Eu acho que não. Né? Eu acho que mais pessoas acreditaram na mensagem. O Espírito de Profecia, né, no livro A História da Redenção, ele diz que Matusalém, por exemplo, acreditou na mensagem de Noé. Né? Só que Matusalém ele morreu antes que viesse o dilúvio. Então, ele não pôde entrar na arca. Mas, diferentemente assim como Matusalém, é possível que outras pessoas tenham acreditado, já que Noé era um homem íntegro, Noé era um homem justo, Noé não era uma pessoa de falar mentiras. Né? Então, possivelmente, a mensagem dele tenha até sido bem recebida por várias pessoas. Mas, como essas pessoas, no primeiro momento, acreditaram na mensagem de Noé e viram que a grande maioria, a multidão que era esmagadora naquela época, não acreditou, elas simplesmente acompanharam os demais. Né? Por isso que a segunda lição que a gente tem desse relato de Noé é que as pessoas muitas das vezes permitem que a sua individualidade seja diluída no coletivo. A pessoa até acreditou no que Noé falou, porque ela sabia muito bem como era a vida de Noé. Mas como a maioria estava desacreditando, então não vou com a maioria. E não é muito diferente como a gente vê nos nossos dias. Né? Quantas pessoas a gente vê que faz algo, né, ou que segue alguma coisa, justamente, não, a maioria está indo para lá. A maioria está fazendo isso. A maioria está indo nessa direção. E muitas pessoas simplesmente, hoje em dia, assim como nos tempos de Noé, acompanham a maioria. Né? Mas a gente tem que se lembrar que, em primeiro lugar, a salvação é individual. Né? A nossa salvação é individual. Nós não podemos permitir que outras pessoas, fatores externos, influenciem nas nossas escolhas, nas nossas decisões. E a gente, René, mas está todo mundo fazendo, mas está todo mundo indo, todo mundo está assim. Né? Mas, como minha mãe sempre disse, né, sempre me dizia, você não é todo mundo. Né? Reflita sobre isso. Isso é importante para a gente. Então, compreenda a grande importância da sua decisão, pois ela é pessoal. Mas, já que a gente relembrou a história de Noé, abra sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 11. Né? Porque esse texto é um texto sensacional, ele é um texto fantástico, né? Que vai trazer algumas lições para nós nessa noite. E entenda o que eu vou dizer agora. Entenda o que eu vou te dizer agora, meu querido irmão, minha querida irmã. Em nome de Jesus, eu peço que você entenda, com todo carinho. Não é tão necessário que a gente compreenda como eram as pessoas e como elas viviam no tempo de Noé. Para a gente não é tão essencial, não é tão fundamental. Mas, se a gente conseguir compreender como era Noé, como era a sua vida, como ele se portava, como era o seu comportamento, como era o seu testemunho, se a gente compreender como era a vida de Noé, como ele agia, como ele se comportava, para a gente vai ser de grande valia, vai ser fundamental, porque nós entenderemos qual é o tipo de cristão, né? Qual é o perfil de cristão que Deus quer encontrar nos nossos dias. Amém? Amém. O perfil de cristão que Deus quer encontrar, que são aqueles que estarão preparados para a breve volta de Jesus. Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Só contextualizando rapidamente, Hebreus capítulo 11 fala sobre a galeria dos heróis da fé. E o que diz aí na nossa Bíblia, em Hebreus 11, 7? Diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Amém? Amém. Então, 3 características se destacam. Pode passar aí, por gentileza, meu amigo. Pode passar? 3 características que nós precisamos compreender melhor nesta noite.
A primeira característica, Noé foi divinamente instruído a respeito de acontecimentos futuros. Né? Noé foi salvo de uma tragédia, porque ele, em primeiro lugar, acreditou que a vontade de Deus era muito superior, era muito maior do que a própria vontade dele. Então, Noé entendeu, né? E confiou em Deus. E ele foi o quê? O que diz aí? Divinamente instruído, certo? Então, e aqui a gente precisa também fazer um parênteses, porque a notícia que Deus deu para Noé foi uma notícia muito impactante, muito forte. A notícia que Deus trouxe para Noé, que haveria um dilúvio sobre a face da terra, mudou completamente a vida de Noé. A sua vida social, a sua vida familiar, os seus vínculos de trabalho, tudo que vocês possam imaginar foi impactado com essa notícia que Deus trouxe para Noé. Né? Noé teve que abrir, muito possivelmente, mão do seu trabalho, da sua vida, das suas relações que ele tinha, de tudo aquilo, dos seus passatempos, dos seus hobbies, das suas predileções. Ele teve que abrir mão absolutamente de tudo, para somente poder construir aquela arca. Aquela arca tomaria o tempo total de Noé. Ela ocuparia todo o espaço da agenda que Noé tinha, a ponto dele ter que abandonar tudo que ele pudesse ter, para somente focar naquele projeto que Deus entregou para ele, para que ele pudesse estar preparado no dia do dilúvio. E, mais é importante a gente lembrar o que diz o profeta Amós, que Deus certamente não fará nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Então, Deus não fará nada sem antes nos revelar. E, se você quiser entender melhor o que Deus tem para você, para a sua vida, para a sua trajetória, o que nos espera antes do retorno glorioso de Jesus, você pode encontrar tudo isso aqui na palavra de Deus. Amém. Porque Deus disse que Ele não vai fazer nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Amém. Então, Deus avisou a Noé para que ele pudesse ser um porta-voz da mensagem que Deus tinha para a humanidade. Então, pode passar, por gentileza? Aí o texto de Amós, pode passar também. Então, foi a segunda lição que nós extraímos do que a gente acabou de ler no capítulo 11 do livro de Hebreus. É que Noé temeu a chuva, foi? Temeu ao dilúvio. Não foi isso que a Bíblia diz. Noé não temeu a chuva, nem o dilúvio, nem a tempestade, nem as pessoas más que estavam naquela época. Noé temeu o Senhor e construiu a arca. Então, antes dele construir a arca, ele temeu ao Senhor. E entenda que temer aqui não é no sentido de medo, mas no sentido de entender aquilo que Deus havia trazido para ele, e entender que a vontade de Deus era maior do que qualquer coisa na vida dele, e que ele deveria ser obediente a Deus, que ele deveria entender que aquilo ali era o plano de Deus para a vida de Noé. E pode passar aí mais um slide. E aqui uma lição valiosa para a gente, porque Noé abdicou de tudo que ele tinha para se envolver, se empenhar naquele projeto que Deus havia dado para ele de construção de uma embarcação, algo que ele nunca tinha feito na vida, algo que nunca tinha sido construído até então, já que não choveu, né? Mas Noé, ele abriu mão de tudo e se envolveu naquilo que Deus pediu para ele. E é por isso que eu trouxe essa reflexão, porque muitas das vezes nós queremos o máximo de Deus, mas nós damos o mínimo de nós. Nós queremos muitas coisas de Deus, mas às vezes a gente não quer se dedicar àquilo que Ele nos pede diariamente, para que a gente leve a obra dele adiante. Às vezes a gente quer tudo: dinheiro, saúde, cura, né? Uma vida feliz, né? Um bom relacionamento, paz, tranquilidade, mas às vezes a gente simplesmente não faz nada daquilo que Deus nos pede. Ou às vezes a gente até quer fazer, mas esquece, ou deixa de lado. Né? Mas não é não. Ele deixou tudo de lado para simplesmente obedecer a Deus. Então, pode passar? E aqui, Noé investiu na arca o seu tempo, os seus dons e os seus recursos. Tempo, porque, segundo a Bíblia, quando o dilúvio veio, passou 100 anos, desde que Noé recebeu aquela mensagem. Então, Noé passou muito tempo da sua vida construindo a arca e pregando para as pessoas que o dilúvio iria acontecer. Ele gastou muito tempo naquele projeto, mas foi um projeto que Deus entregou para ele. Mas, além disso, ele teve que também investir os seus dons. Né? Noé nunca tinha construído uma embarcação, mas o Espírito Santo conduziu a vida de Noé. Assim como no passado ele conduziu as pessoas no deserto, né, para construir aquele santuário, diz que o Espírito Santo esteve com Bezalel e com Aholiab para que eles pudessem construir aquilo que o Senhor havia pedido. Então, ele teve que usar os seus dons, teve que aprender a construir uma embarcação, teve que usar a ajuda de outras pessoas,
e também teve os seus recursos. Né? Pode passar mais um? Perfeito. Né? E aqui, um parênteses importante também. Deus deu as dimensões da arca para Noé, certo? Deus disse quantos compartimentos tinha que ter, Deus disse qual era o material da arca, quantos animais entraram na arca, 7 pares dos animais puros, 1 par dos animais impuros. Deus deu tudo, as dimensões, o comprimento, a largura, a altura. Deus só não deu o dinheiro. Deus deu todas as informações que Noé precisava. A única coisa que Deus não deu foi o dinheiro. Então, a gente pode compreender que Noé teve que vender as suas posses, os seus materiais de trabalho, as suas ferramentas, né? A sua terra, os seus lotes, o seu gado, os seus animais, as suas carroças, tudo que ele pudesse ter para desempenhar bem esse projeto. Então, ele teve que investir também os seus recursos, o seu tesouro, em prol de algo que Deus havia pedido para ele. Pode passar, por gentileza. Mas o primeiro resultado, de acordo com aquilo que a gente leu em Hebreus, capítulo 11, é que a primeira recompensa de Noé é que Noé se salvou e salvou a sua família. Ele investiu tudo que ele tinha, o seu tempo, os seus dons, os seus recursos, tudo que ele pudesse ter. Mas o primeiro resultado veio. Segundo o livro de Hebreus, Noé se salvou e salvou a sua família. Amém? Amém. Isso por si só já era suficiente como recompensa para Noé, porque ele sobreviveu. Ele trouxe salvação para a sua família, né, através dessa mensagem de Deus. Mas não para por aí. Né? Se a gente raciocinar bem, Noé ganhou muito mais do que isso. Muito mais. E eu poderia dizer, sem sombra de dúvidas, que Noé foi o maior investidor que já existiu na face da terra. Por quê? Porque ele deu tudo que ele tinha. Sua casa, o seu lote, o seu terreno, suas ferramentas de trabalho, seus instrumentos, os seus animais, sua carroça, tudo, todo o seu mobiliário, tudo que ele possuía. Ele deu e vendeu para que ele pudesse construir essa embarcação. Mas o que aconteceu depois disso? Né? Segundo o relato bíblico, as águas vieram, as pessoas morreram. Depois de dias e dias, as águas baixaram na face da terra. E agora, quando Noé sai de dentro daquela arca, Noé ele passa a ser dono do mundo inteiro. Porque só existia ele e sua família ali. Então, tudo aquilo que ele desempenhou, todos os recursos que ele utilizou, tudo aquilo que ele investiu na construção daquela embarcação, voltou muito melhor para ele. Ele investiu seus bens, suas posses, mas agora Noé ele passa então a ser o dono da humanidade. Por quê? Porque só existia ele e a sua família aqui na face da terra. Amém? Amém. Então, amém. Além da salvação da sua família, agora ele passa a possuir tudo o que existe sobre a face da terra. Pode passar aí por gentileza. Pode passar? Pode passar? Pode passar. E a última característica de Noé, que nós precisamos entender, é que Noé, segundo o relato de Hebreus, ele foi o quê? Herdeiro da justiça. E aqui a gente precisa compreender que, irmãos, não foi a arca que ele construiu que salvou ele e a sua família. Não foi a arca que salvou Noé do dilúvio. Na primeira tempestade, no primeiro balanço, na primeira onda que viesse ali sobre aquela embarcação, ela simplesmente podia afundar, podia desabar, podia começar a submergir. Não foi a arca que salvou Noé e sua família. O que salvou Noé e sua família foi a mão de Deus. Amém. Noé foi salvo pela graça de Deus. Amém. Amém. Nós somos salvos pela graça. E é claro que nesse exemplo aqui, as obras de Noé, elas tiveram um papel fundamental. Mas nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos pela graça de Deus. Por um favor imerecido que Ele concede a cada um de nós. Amém. Através do sacrifício do seu Filho amado. Amém. Nós podemos agora nos reconectar com o Pai. E nós somos salvos pela graça. E quando acaba aquele desfecho, quando Noé e sua família saem de dentro daquela arca, o que eles veem do lado de fora? Um sinal, um pacto, né? O arco-íris. E aquele arco-íris era um símbolo do pacto eterno que Deus fazia com a humanidade. E Deus ali coloca no céu o arco-íris para que todas as vezes que a gente entendesse aqui, visse aquele sinal, o sinal do arco-íris no céu, ele entendesse que ele estende a sua mão para nós, que a sua graça nos alcança. Que Ele quer fazer um pacto com o ser humano e que esse pacto ele continua válido e vívido nos nossos dias e que esse pacto ele será eterno. Sabe por que ele será eterno? Pode passar aí, meu irmão. Que
Olha o que o texto de Apocalipse capítulo 4 nos traz de mensagem. Depois dessas coisas olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse: suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei no espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém que estava sentado no trono. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Então, o que nós vimos é que há uma porta aberta no céu. João viu isso quando relatou o Apocalipse. E o que ele se depara quando ele vai ao céu? Ele vê no trono de Deus o símbolo do arco-íris, um símbolo da aliança eterna que Deus fez com a humanidade. E todos nós podemos ser alcançados por essa aliança. Amém. Por essa aliança que Deus começou lá no passado e que se estende até os nossos dias. Porque Deus quer salvar a todos nós. Deus quer trazer essa aliança para conosco, renovar esse pacto. Esse pacto que há muito tempo atrás foi feito com Noé, mas que no fim de todas as coisas ele foi salvo. Não só ele, mas também a família de Noé. Eles foram salvos. E Deus nos mostra, na sua palavra, na Bíblia Sagrada, que esse pacto ele é eterno. E quando nós chegarmos no céu, nós nos depararemos com o trono de Deus. E lá estará estampado o símbolo máximo da aliança que Ele quer fazer comigo e com você nesta noite. Amém? Amém. Então, pode passar aí por gentileza. Algumas lições, né, sobre Sodoma e Gomorra, né, que era uma cidade. Porque lembra que Jesus também fez, no texto paralelo de Lucas, ele disse que seria também como nos dias de Ló em Sodoma e Gomorra. E o que Sodoma e Gomorra era? Como é que era aquela sociedade? Era uma sociedade corrompida, prostituída, né, totalmente perversa, e que fez com que Ló ele começasse o quê? A se acostumar, a se adaptar à rotina daquela cidade. Né? E fez também com que a mulher de Ló tivesse um apego tão grande a ponto de ela não conseguir sair salva de lá, porque ela teve um apego muito grande aos seus bens materiais. Pode passar? E é por isso, né, que no texto paralelo de Lucas 17 diz: cuidado, lembrem-se da mulher de Ló. Por quê? Porque não adianta ficar olhando para trás, não adianta se apegar às coisas terrenas, né? Não adianta se apegar às coisas, porque isso tudo vai passar. Ah, Renê, mas essa igreja aqui é belíssima, é linda. Eu sei muito, mas um dia ela deixará de existir. O seu carro, a sua casa, né, os seus bens, as suas roupas, tudo aquilo que a gente tem, um dia ficará para trás. Né? Lembre-se, nós não pertencemos a este mundo, estamos aqui somente de passagem. A nossa pátria, ela é celestial. Amém. Então, não se apeguem às coisas deste mundo, às coisas terrenas. Lembrem-se da mulher de Ló. E não sou eu somente que estou dizendo, isso são as palavras de Jesus. Porque Ele quer que a gente esteja totalmente desapegado às coisas deste mundo e que a gente se apegue às coisas celestiais. Amém. Amém? Pode passar? Então, nem todo lugar onde você se encaixa é onde você pertence. Uma pequena reflexão para a gente. Ló estava em Sodoma, né? Mas ele não pertencia àquele lugar. Ele não pertencia àquele lugar. Ele precisava sair de lá o quanto antes, sem olhar para trás, seguir em frente. Da mesma forma, como eu já falei, nós não fazemos parte desse mundo. Nós estamos aqui de passagem. Infelizmente, muitas pessoas ficam vislumbradas com as coisas terrenas, né? Com a riqueza, com o poder, com os seus bens materiais. Mas lembre-se, esse nosso lar não é aqui. Nosso lar é lá no céu. Amém. Pode passar? Então, 3 lições para a gente nesta noite sair daqui refletindo um pouco mais. O que a gente pode ser diferente? Então, a primeira lição é: seja um cristão melhor no mundo que está cada vez pior. Seja um cristão melhor no mundo que está cada vez pior. Busque, ore, pregue, clame ao Senhor, mas não se apegue a esse mundo. Nós precisamos ser cristãos melhores neste mundo que está cada vez mais corrompido. Lembre-se do exemplo de Noé, onde ele sozinho era o único justo de toda uma sociedade que estava corrompida, que estava totalmente perversa, uma sociedade má, cheia de iniquidade. Mas Noé foi encontrado como justo perante os olhos de Deus. Que nós possamos ser cristãos melhores nesse mundo em que vivemos, nessa sociedade em que vivemos, onde ela cada vez está indo mais ladeira abaixo. Né? Pode passar. Talvez Deus não tenha te chamado para construir uma arca, uma embarcação, mas talvez Deus esteja te chamando para pregar aos seus vizinhos, aos seus amigos e aos seus familiares. Você pode não ter o mesmo projeto que Noé teve, mas Deus pode estar te fazendo outro convite.
E esse convite às vezes pode estar muito mais próximo do que você imagina, porque são pessoas que estão ao seu redor e você às vezes pode não estar percebendo. Pode passar? Aqui, outra lição importante, né, em relação à história de Noé. Talvez Deus não te chamou para vender tudo que você tem, construir uma embarcação, construir uma arca, ou até mesmo construir um barco. Mas talvez Deus tenha te chamado para usar o seu trabalho e o seu testemunho pessoal para alcançar pessoas para Jesus. Amém? Amém. Pode passar? Talvez Deus não te chamou para algo extraordinário, como a construção de uma grande embarcação, como foi nos tempos de Noé. Mas talvez Deus esteja te chamando para algo tão extraordinário que você pode até não se atentar muito para isso. Talvez Ele esteja te chamando para ser bênção na vida das pessoas, né? Para ganhar pessoas para Jesus, para mostrar Jesus para as pessoas através do amor, através da palavra. Talvez esse seja o convite que Deus esteja fazendo a cada um de nós nessa noite. Pode passar? E a segunda lição: estude as profecias, conheça a vontade de Deus e não se esqueça, né, e não as especulações dos homens. Estude as profecias, conheça a vontade de Deus e esqueça, deixe de lado as especulações dos homens. Lembra que nós lemos através do profeta Amós é que Deus não fará nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Tudo que nós precisamos saber para a nossa vida, para a nossa história, para a nossa salvação, Deus já nos entregou, está aqui na sua palavra. E é por isso que esse livro, irmãos, é o livro mais extraordinário do mundo. Mas se ele for a palavra de Deus, porque se ele for só mais um livro, ele será somente mais um livro. E você, como tem feito? Como você tem aproveitado a palavra de Deus na sua vida? Você tem confiado naquilo que os homens falam? Ou você tem confiado naquilo, assim diz o Senhor, naquilo que Deus deixou revelado para nós? E a terceira e última lição, né, que está também no livro de Hebreus, né, para a gente encerrar essa noite, que diz: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará, mas o justo viverá pela fé. Amém. Amém? Amém. Pode passar? Que nesta noite, né, você possa se entregar verdadeiramente àquele que é o autor da nossa fé, Jesus Cristo. E que naquele grande dia, meus amigos, meus irmãos e minhas irmãs, que naquele grande dia, quando Jesus voltar, não tenha somente 8 pessoas, como foi no período de Noé, 8 pessoas salvas dentro daquela embarcação, mas que hajam milhares e milhares, milhões e milhões, e que muitas dessas pessoas possam estar lá, naquele grande dia, recebendo Jesus com honra, glória e majestade, e que essas pessoas estejam lá por causa de você, e que possamos fazer a nossa parte, que possamos sair daqui transformados, reavivados, refletindo um pouco mais sobre essa mensagem, e que naquele grande dia não tenha somente 8 pessoas, mas tenham muitas pessoas lá, porque nós fizemos a nossa parte. Amém. Porque nós atendemos ao chamado do Senhor. Amém. Que naquele grande dia nós possamos estar lá reunidos para receber aquele que é o autor da nossa fé. Amém. Amém.